que ela é em si muito interessante. A revista que a gente vai ver, ela está trazendo um seguinte sentido. Nós vamos estudar e passear no livro de Josué. Esse que é o objetivo, a gente enxergar isso. No entanto, como é que a gente vai fazer isso? Pegando bem de comecinho. Hoje nós vamos ver a lição 1, livro de Josué, Tempo de Conquista, que o objetivo é posicionar qual o assunto da lição, contexto histórico, o momento em que foi escrito esse texto, o que é que antecedeu, enfim. É uma visão mais para a gente situar do assunto. E na lição 2 vai falar sobre esse chamado de Josué como líder da nação pós-Moisés. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Bora devagarzinho aqui. Primeira lição, lição de número 1, que era a lição da semana passada, o livro de Josué, Um Tempo de Conquistas. Dica para vocês, certo? Escola dominical, você desenvolve lendo diariamente a revista. Então, aqui tem sempre uma agenda de leitura, dá uma olhada, não deixe para ler a lição somente durante a aula, que o objetivo é principalmente tirar dúvida e evoluir alguma questão, tá bom? Texto do dia, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A síntese nos diz que o resultado da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Então, ele está fazendo isso para explanar sobre a visão geral dessa lição. Então, entrando para o texto bíblico, o texto que nós vamos ver nesse primeiro momento, Josué, capítulo 1, de 1 a 6. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Desde o grande deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então, qual é a visão panorâmica do livro de Josué? Vocês estão um pouco habituados com a visão de como é que a Bíblia é dividida? Se sim, diga que sim. Se não, diga que não, por gentileza. Estão aí ainda? Sim. Diga pelo chat. Tá bom. Ó, é o seguinte. Então, basicamente, o que, é que a gente está vendo? Esse livro, ele está dentro dos livros históricos da Sagrada Escritura, certo? Então, basicamente, a Bíblia é organizada em temas. A nossa Bíblia ela não é organizada cronologicamente, não é desenvolvida a partir do tempo somente, mas ela também através de assuntos. Em Josué começa o segundo grupo dos textos sagrados, que são os livros históricos. Os primeiros 5 livros são chamados Pentateuco, que são os 5 livros escritos por Moisés, e Josué inicia os livros históricos, que aí vai até segundo Crônicas, vai até depois, na verdade, vai até Neemias, tem um bocado de livro histórico aí. Então, vai iniciar. Aí,
provavelmente ele foi escrito a 1400 antes de Cristo. Então é um texto bem antigo que nós vamos ler agora, vamos estudar nesse trimestre. E foi aproximadamente a data aqui da queda da cidade de Jericó. Então, a maior parte das pessoas vai acreditar que quem escreveu o livro de Josué, adivinha quem foi? Nem com cola, é? Naturalmente foi o Josué, filho de não ser tão lento hoje, ó, mano. Tá dando lag mesmo. Josué provavelmente escreveu todo o livro. Por que quase todo? Porque no final está contando o seu falecimento, certo? E como está contando que ele morreu, e nós não somos espíritas, nós não acreditamos que foi uma psicografia, ou o espírito de Josué, de alguma forma, que, sei lá, mandou essa mensagem do além, a história final do livro foi, naturalmente, as pessoas que o acompanhavam, que completaram, certo? Olha, tá vendo? Crente, tem até revista da EBD? Maravilha. Então, pronto. Qual é o período? O livro de Josué, ele vai comentar a partir do final da peregrinação dos judeus. Então, a peregrinação do deserto vai terminar lá no livro de Números, a história da peregrinação, o povo está acampado. Naquele momento, vai ter praticamente, entre Números e Josué, em termos de fatos históricos, poucas coisas. Vai ser principalmente uma grande discurso de Moisés. Inclusive, o Deuteronômio é basicamente um livro que vai revisar as leis para o povo que vai entrar na Terra Santa, em Canaã, na Terra Prometida. Então, Moisés vai recapitular a lei para aquela nova geração. Vocês se lembram que o povo passou 40 anos no deserto. Então, a geração que saiu do Egito não é a mesma geração que vai entrar em Canaã. Na realidade, foi só Josué, Caleb e, que eu me recordo agora, que entraram na Terra Santa, né? E, óbvio, vai ter alguns aspectos bem interessantes, mas a gente vai vendo ao longo da lição. Qual a ideia aqui? Todo livro histórico ele tem um papel importante para a gente. Livro histórico, o ponto principal para a gente é entender, principalmente, como é que Deus opera no nosso meio. Como é que Deus se revela através do seu povo. Como é que Deus faz. O objetivo principal dos livros históricos é apresentar as verdades sobre Deus. Essa que é a principal visão. Então, o que a gente vai enxergar através dessa história é tentar tirar esses ensinamentos, as demonstrações, conforto, a partir da forma que Deus se revelou para o seu povo em meio a uma caminhada, em meio a um contexto histórico. Em 1400 a.C., era um momento que, em termos de civilizações, a gente vai perceber que era bem diferente do que é hoje em dia. Por exemplo, a gente vai ver que nessa época existia o início, a primeira fase de uma civilização japonesa estava no apogeu. Na Europa, ainda estava tudo muito incipiente, estava ainda o início das primeiras vilas. No Peru, nesse período, foi quando iniciou um instrumento de metal, mas ainda não tinha nenhuma civilização estabelecida. Roma, por exemplo, que é uma cidade muito importante para nós do Ocidente, ela nem não tinha nem sido fundada ainda. Ainda faltava aí uma pá de tempo, 650 anos mais ou menos, para ser fundada. Então, é uma história que passa num período bem distante. O Egito continuava sendo uma grande potência, um país muito rico, mesmo com a perda da mão de obra escrava dos hebreus.
lembrando que aí saíram aproximadamente 1,5 milhão de pessoas que eram escravas e saíram do Egito. É gente que só, 1,5 milhão de pessoas. E eles estavam indo para onde? Para Canaã. Canaã, na Terra Prometida, é um espaço de terra pequeno, 270 quilômetros de comprimento por 65 de largura, e ficava perto de grandes centros, como o Egito, mais à frente, Nínive, que é um local que é bem conhecido por causa da história do profeta Jonas, Babilônia, que nem existia direito ainda, não era a potência que se tornou depois, estava relativamente perto, 1.600 quilômetros de distância, Pérsia, Babilônia 1.100, Pérsia 1.600, Grécia 1.300 e etc. Agora, por que é importante esses dados? Porque existe uma característica. Deus deu para o povo de Israel uma faixa estreita do Oriente Médio. E aí, uma coisa que o comentarista joga para a gente pensar. Por que Deus não deu, ao invés de dar um cantinho estreito lá no Oriente Médio para o seu povo, por que Deus não deu um grande continente? Por que Deus não promete para os hebreus, por exemplo, um império como foi o Império Romano, né? O Império Grego, o Império Assírio, Babilônico, que dominaram continentes gigantes? Que não é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus para o seu povo é um objetivo específico, já mostrado desde o começo, quando Deus chama Abraão e fala que nele, que em Abraão, as outras nações seriam abençoadas. Então, o propósito de Deus para o povo judeu, para o povo hebreu, é um propósito específico. Tanto que o povo judeu nunca foi um povo conquistador, que saiu invadindo outras nações, querendo dominar outras nações. Era um povo que queria muito mais permanecer no local que Deus havia lhe dado. Aliás, até hoje, né, o grande desafio deles é justamente esse. Até hoje, os hebreus continuam, os israelitas hoje, né, continuam como uma nação. Hoje é um país extremamente desenvolvido, é um país com uma alta tecnologia e, apesar de ser um país extremamente perseguido até nos dias de hoje. Beleza? Até aqui, eu estou conseguindo ser claro? Ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Beleza. Aí a outra pergunta, então. Todo mundo já sabe, então, quem foi que escreveu o livro de Josué, não sabe? Essa é a pergunta mais difícil de hoje. Então, tá bom. Já dá para dizer que aprendeu alguma coisa hoje, né? Beleza. Então. Bora para frente. Qual é o propósito do livro de Josué? Por que Josué escreveu esse livro? Essa que é a pergunta. Porque a primeira coisa que havia agora é um momento diferente. Vocês se recordam que o povo que saiu de Israel era um povo que estava abatido, era um povo que estava com marcas da escravidão na sua alma. Isso fazia com que eles não tinham uma experiência muito positiva num primeiro momento. A primeira geração que sai do Egito é uma geração que muito pregador fala isso, né? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Só que aqui a gente está com uma segunda geração. E na segunda geração, que está contemplando já o local da promessa, a terra prometida, já é um outro momento. As pessoas pareciam estar com fé. É um povo que parece estar mais unido.
Aí o que Josué vai fazer? Vai apresentar uma visão do seu chamado, o milagre da travessia do Jordão, que é logo no início do livro, vai mostrar como é que era a devoção do povo e as campanhas militares. Então, basicamente, o que a gente vai ver é isso. Vai ver para um povo que está animado, um povo que está confiante, um povo que está cheio de fé, que finalmente, um povo que nasceu no deserto, que finalmente vai obter a terra prometida, Josué registra o texto para apresentar essa beleza daquilo que Deus está fazendo através deles. Né? Isso é fundamental para a gente portar, para a gente entender. Obviamente que a gente vai ver ao longo alguns detalhes dessa caminhada ministerial e vai ver depois como é que vai ser dividida a terra, né? Vai ser dividida as tribos. Por isso que o livro de Josué vai ser dividido de modo bem organizado. Então vai ter no início dele a preparação para a conquista, como é que o povo foi, cruzou o Rio Jordão, foi um milagre extraordinário, foi toda essa parte de preparação. Depois vai ter a conquista, que aí vai narrar como é que se deu todo esse processo, como é que vai ser a divisão da terra e como cada terra cada tribo recebeu a sua herança. Existe aqui umas instruções especiais para a cidade de refúgio, para a cidade dos levitas. Levitas não recebem terra, mas têm a opção de construir cidades para habitar. A herança da tribo de Levi é o próprio Senhor Deus, é o fato deles serem separados para o serviço. A cidade de refúgio também é um assunto fantástico que a gente vai ver ao longo do trimestre. E vai terminar com uma palavra final de Josué e uma renovação do concerto. E aqui é aquele texto que a gente conhece bastante, né? Quando ele fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, é um livro que é, de fato, bem rico, bem interessante, com um valor histórico extraordinário, justamente por mostrar todo esse processo, né? Milagres, como é que se deu a queda de Jericó, que é uma história que a gente conhece bastante, mas sempre vale a pena pensar. E um aspecto interessante é o fato de que Josué não omitiu nenhum dos seus erros. Eu não sei vocês, mas normalmente quando a gente conta uma história sobre a gente tenta contar a história da forma que nos favoreça da melhor forma possível. A gente não gosta de falar do nosso erro, né? A gente não vai contar uma história, contar a história das nossas derrotas, né? A gente vai contar a história das nossas vitórias, daquilo que foi bênção na nossa vida. Só que os autores bíblicos, eles são profundamente verdadeiros. Eles falam das suas vitórias, mas eles não escondem as suas derrotas, os seus pecados, os seus equívocos. Qual o objetivo disso? É que, no final das contas, se lembra, a história que nos importa saber não é a história de Josué, é a história de Deus. Como Deus se revela através do seu povo. Observa, quando a gente vai ver essa história de Josué, a gente vai conseguir aprender a ver a provisão de Deus, o derramar da graça de Deus na vida de Josué. A gente vai aprender a ver a eficácia das promessas de Deus, que aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Como é que Deus conduz todas as coisas para que, apesar de nós, mesmo com os nossos erros, mesmo com os nossos pecados, a vontade de Deus permaneça estabelecida na nossa vida. Então, isso é bacana, porque, queira ou não, nós que somos indivíduos falíveis, nós nos relacionamos com um Deus infalível e que se volta para a gente em bondade, misericórdia e cumprindo as suas promessas. Então, meu irmão, é maravilhoso essas lições. Não percam.
as aulas que vão ser, tenho certeza, todas muito boas. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Show. Beleza. Antecedentes históricos. Aí, ok. Uma história não começa do nada, né? Imagina. A história é um desenvolvimento, um desenrolar de fatos. Então, para a gente chegar na história de Josué, a gente precisa dar um passo atrás, que falar um pouco do final do deserto e do final da história de Moisés. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa virada de bastão de Moisés para Josué é uma virada dramática. Porque, observa, até o período do deserto, era um período onde havia uma abundância de milagres cotidianos. Por exemplo, vocês já pararam para pensar sobre a história do maná? O maná é o pão, né? Um pão que caiu do céu. É um negócio que é extraordinário, que é uma coisa que não existe mais hoje, ninguém sabe direito o que é o maná. Os próprios israelitas não sabiam o que era o maná. A própria palavra maná, o significado da palavra maná é o que é isso. Porque, na verdade, eles estavam no deserto, estavam com fome no meio do deserto, estavam em peregrinação, não tinham como cultivar nada, e Deus providencia de modo extraordinário o alimento para eles. Caía do céu um alimento que eles não tinham a menor ideia do que era. Então, é um negócio, e todo dia, irmão, todo dia. Tanto que o maná não podia aguardar do dia para o outro, exceto para o sábado. Se a pessoa quisesse estocar maná, no outro dia estava podre. Não durava. Mas, se ele recolhia o que ele precisava naquele dia, se alimentava naquele dia, e quando fosse na sexta-feira, ele recolhia o de sexta e recolhia o de sábado também, que era para ele poder ter o alimento durante o sábado, que ele era o dia de descanso, eles não recolheriam. Então, tu imagina que é um período de milagres cotidianos, milagres extraordinários, e que tu tá saindo dessa fase onde não vai ter mais maná, não vai ter mais comida caindo do céu. Agora tu vai ter que ter uma outra situação. Não vai ter mais água saindo de rocha. Não vai ter mais nuvem e coluna de fogo para guiar o tempo todo. Fala, ó, tu vai por aqui, é só seguir a coluna de nuvem e a coluna de fogo que vai dar certo. Não vai ter mais nada disso. Óbvio que vão continuar havendo milagres, e a gente vai ver esses milagres, mas vai ser uma virada, porque os milagres vão ser esporádicos, vão ser eventuais, não vai ser cotidiano, não vai ser todo dia. Afinal de contas, Deus estava dando uma terra com todas as condições de suprir as necessidades dele. Então, assim, isso a gente aprende já muito sobre a própria questão de milagre. Deus, ele não faz milagre à toa. Deus, ele faz milagre que supram necessidades específicas do seu povo. Não haver necessidade de milagre, Deus não vai simplesmente operar um milagre. É aquela história, se eu quiser ter o pão de cada dia, eu tenho que orar pedindo para Deus, mas eu tenho que fundamentalmente trabalhar, juntar meu dinheiro, me sustentar com o suor do meu rosto, tá ligado? Por quê? Porque a bênção de Deus não vai cair do céu. Deus nos dá as condições para que a gente seja suprido por Ele através das nossas atividades cotidianas. E vai finalizar. O Moisés faz uma grande recapitulação da palavra de Deus. Eu já citei, basicamente, Deuteronômio inteiro. É isso. E os hebreus, aqui a gente também já viu isso, estavam num momento cheio de expectativa, diferente da geração anterior, que Deus reprova a conduta.
Agora eles vão ter só mais um desafio para enfrentar, que são as águas do Rio Jordão. Eles estavam com uma expectativa de algo que iria acontecer e essa expectativa se realiza. Eles estavam com uma fé que Deus faria algo extraordinário e Deus, de fato, faz algo extraordinário. Até hoje, né? Até hoje. Nos dias de Jesus, os que iam com ele com fé experienciaram milagres, como a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a mulher cananeia e dentre outros. E até hoje, nós que somos crentes em Jesus, eu tenho certeza que temos experiências com Deus daquilo que Deus faz de modo extraordinário no meio do seu povo. Se você ainda não tem essa experiência, procure a ter, procure orar, procure buscar o Senhor, que eu tenho certeza que o próprio Senhor Deus vai edificar a tua fé nesse sentido através da sua própria vida. Amém? Primeiro, da lição 1, ficou tudo claro? Vocês querem responder as perguntas? É bom que aqui tem até a cola, viu? Ó. Que o meu PDF é a revista do professor. Ó, qual foi a data do livro de Josué? Qual foi? Alguém sabe responder? Isso mesmo. Olha só, nem colando o povo responde. Misericórdia. É porque crente não cola, né? Ah, glória a Deus. Irmão, alguma dúvida? Até aqui tudo tranquilo? Ah, beleza. Irmãos, ok. Não estava girando aqui o site, o chat. Ok. Entrando agora na lição de número 2, para a gente tentar fechar isso no tempo dedicado à lição. Ok. Vimos que Moisés estava no final da sua jornada, do seu ministério, do seu trabalho. E agora há um passamento de bastão para Josué. E que já tem esses desafios que a gente viu. O desafio de, por exemplo, liderar um povo sem esses milagres cotidianos. Agora, o que mais a gente vai ver acerca do chamado de Moisés? O chamado, perdoe-me, de Josué. No texto bíblico da lição, vai apontar lá para o finalzinho, lá de Deuteronômio, que é quando Moisés está prestes a morrer e vai passar o bastão para Josué. Então, lendo já aqui, já no finalzinho, a partir do verso 7, era Moisés da idade de 120 anos quando ele morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o vigor. Essa expressão, seus olhos não escureceram, é mostrando que ele tinha ainda aquele brilho no olhar, aquela disposição, aquele ânimo, é? Pois é, ele estava com 120 anos mais novinho mesmo, viu? Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias, nas campinas de Moabe. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. O que a gente vai ver? Primeiro ponto, é um novo tempo que se inicia com a morte de Moisés. E nesse sentido, eu quero até tranquilizar o irmão Davi, que nós estamos falando do Moisés da Bíblia, certo? Irmão Davi, não se preocupe, certo? O Moisés Pinheiro está bem, falei com ele ontem, tomou a Santa Ceia, viu? Tá tudo tranquilo.
Mas esse Moisés da Bíblia morreu. E aí, qual é a questão? Quem é que Moisés escolhe? Moisés escolhe para seguir o ministério dele Josué, filho de Num. Aliás, irmão, vale muito a pena vocês depois darem uma olhada nas histórias de Josué, ainda no Pentateuco. Josué, desde novo, ele foi aquele obreiro, bora usar esse linguajar bem assembleiano, né? Ele era um obreiro espetacular. Ele estava o tempo todo junto de Moisés, acompanhando Moisés, sabe? Aprendendo com Moisés. Irmãos, deixa eu aproveitar que é um rápido parênteses, viu? Sabe como a gente aprende muito? É convivendo com a nossa liderança. Eu tive esse privilégio de toda oportunidade que eu tinha, eu estava correndo e estava perto do meu pastor, que por sinal o nome dele é Josué. Sempre tinha atividade na igreja, tinha coisa para fazer na igreja, qualquer coisa eu estava correndo para ficar lá perto do pastor Josué. Eu me lembro de muito do meu despertar, até em termos de chamado, se deu eu e o pastor Josué limpando igreja, por exemplo. Teve um templo bem pequenininho lá da Assembleia de Deus Bela Vista, em Calcaia. O primeiro templo que a gente pegou, alugou no Tabapuá, era um prédio bem pequenininho, mas bem pequenininho mesmo, que tinha sido antes uma empresa que fazia pré-moldado. Então, no piso desse local, irmão, cabia 30 cadeiras esse local. Então era bem pequeno mesmo. E no piso lá que tinha, era um piso de pedra, tipo de granito, todo quebradinho. Só que como tinha sido essa parte de pré-moldado, lá era tudo cheio de resto de cimento. Eu me lembro, irmãos, eu passei dias junto com o pastor Josué lá, a gente com espátula, com aquela espalha de aço bem grossa, aí tocando no som, ouvindo o zino que ele gostava, ouvindo Oséias de Paula, esse tipo de música, e a gente lá limpando pedra por pedra, com espátula, com palha de aço e conversando. Ele contando as histórias dele, do tempo dele de jovem, do chamado missionário dele, do começo da sua caminhada. Irmãos, é extraordinário. E esse padrão a gente enxerga quando Josué acompanha Moisés. É exatamente isso que você vai encontrar no texto sagrado, sabe? Essa postura de Josué. Ele não foi escolhido por acaso, né? Então, queira ou não, era um homem diferenciado que foi preparado desde sempre. E, irmãos, seguir a liderança depois de Moisés deve ter sido uma coisa muito complicada. Porque, queira ou não, irmãos, assim, quando você tem um líder que é fraco e você assume uma liderança, pode ser até mais fácil, porque a comparação vai ser sempre reduzida. Agora, ele está assumindo um papel de liderança depois de Moisés, que foi um dos grandes homens que Deus levantou. Então, era um desafio extraordinário. Por isso que a palavra de Deus para Josué é tão forte no capítulo 1. Né? No capítulo 1 é uma palavra de encorajamento, é um chamado e um encorajamento o tempo todo que Deus está fazendo com Josué. Falou, olha, te levanta, olha, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo também. Não tenha medo, não tema, mas faz aquilo que eu te ordenei. Deus está enchendo Josué de coragem por causa até do tamanho do desafio, né? O comentarista vai mostrar uma coisa que é muito bonita, né? Que um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal
para realizar a sua obra. Você não vai encontrar em momento nenhum Josué querendo tomar a liderança de Moisés, Josué querendo passar a perna, sendo contra Moisés. Não vai ter na Bíblia isso. Você sempre vai ver Josué como um crente abençoado, parceiro, sabe, comprometido, sabe, nunca resistiu a Moisés, nunca criticou, mas sempre se manteve inteiramente submisso ao seu líder. E aqui vem um segredo maravilhoso de Deus. Irmãos, você só consegue crescer na obra de Deus se você aprende a ser um bom liderado na obra de Deus. O segredo do nosso crescimento espiritual não é o talento, porque talento Deus dá. O segredo do nosso crescimento na obra de Deus é o caráter. É um caráter de ser fiel, de ser dedicado, sabe? De estar junto, do lado do seu líder. E o Gabriel está fazendo comentário exatamente. É uma sabedoria que é dada por Deus. Deus que dá essa condição. E aí, no tempo certo, no tempo de Deus, Deus faz a obra, Deus completa a obra, irmãos. Não tenha dúvida disso. A gente está passando, né? Quem hoje está no papel da liderança, no meu caso, que tem uma certa liderança ministerial, né? Eu sou pastor de uma igreja. Então, eu tenho uma liderança, mas essa liderança ela é transitória. Amanhã ou depois vão ter outras pessoas no meu lugar. Então, qual é a minha preocupação nesse momento? É que vocês que são jovens, vocês que estão no momento anterior, aprendam a identificar essas qualidades e características de Josué para, desde agora, se prepararem para amanhã Deus estar fazendo na vida de vocês o propósito de Deus. A gente não vai conseguir se preparar em cima da hora, não, viu, bichinho? A preparação é antes. Primeiro Deus nos prepara, isso é ao longo da nossa vida, do nosso trabalhar, da nossa caminhada ministerial. Depois Deus nos honra. Não é o contrário. O problema é que a gente às vezes quer primeiro ser honrado para depois servir a Deus. Não, meu filho, agora é hora de servir, é hora de trabalhar, é hora de colar com o pastor de vocês, ó, cara crente abençoado, bonito. Ô crente bonito esse pastor de vocês, hein? Aí, tudo de bom. Quer dizer, junta que dá certo. Eita, ó, Davi concordou, aleluia. Vamos para frente? Até aqui tranquilo, né? Show? Maravilha, vamos para frente. Segunda afirmação que a gente vai ver aqui no ponto 3. Tenha iniciativa. Comando de Deus para Josué foi: passa esse Jordão, tu e todo o povo. De cara ele já recebe uma missão de cruzar o Jordão. E aqui existe um sentido especial nisso. Você não vai mais, parou a época de peregrinar no deserto, agora é uma hora de rumar, né, de caminhar uma direção certa, e passar o Jordão significava o rompimento de toda essa paralisação, de todo o tempo que eles passaram parados. Acabou totalmente o momento de esperar no deserto, agora era o momento de avançar. E, queridos, não foi uma coisa simples, que, queira ou não, era um desafio grande que Deus estava mandando fazer isso. Nós vamos ver em outra aula direitinho sobre isso, mas o ponto aqui que a gente está falando é sobre o chamado de Josué. E aí aparecem os conselhos. Deus é tão cuidadoso que fala: olha, eu vou mandar vocês para vocês conquistar, para você conquistar a terra,
liderar o povo na conquista da terra, e eu vou dar uma condição para que isso seja acontecido. Ele vai dar a receita do bolo para dar certo. Então, o que é que Deus vai falar para Josué? Conduz todo o povo. Manda a galera toda, manda o povo todo. Ou seja, na geração anterior, não foi quase ninguém para frente. Foi uma geração reprovada. Essa geração, a promessa de Deus era que era para conduzir todo mundo. Agora, era porque todo mundo aqui era crente, era abençoado, era todo mundo perfeito? Não. Na verdade, vocês vão perceber ao longo da história de Josué que havia no meio do povo pessoas que eram cobiçosas, pessoas temerárias, temerosas, negligentes, né? Haviam pessoas que não estavam dentro daquilo que a gente consideraria um padrão de conversão, né? Mas a promessa de Deus lhes abrangia naquele momento. Então, todos aqueles deveriam ser levados à terra prometida. Aqui, fazendo uma aplicação rápida em termos de igreja, a gente vai perceber isso do modo muito bonito na casa do Senhor. Que às vezes, mano, a gente quer que todos os crentes sejam perfeitos. Isso não acontece. Os crentes, eles são salvos, são transformados por Deus, estão num processo de aperfeiçoamento. O que significa que tem muita coisa a ser trabalhado, né? A gente não é perfeito, porém, o Senhor Deus nos conduzirá até a nossa Canaã celestial, porque a promessa de Deus não está limitada à nossa falta ética, moral ou espiritual. Na verdade, Deus vai pegar esse barro e transformar esse barro. O processo de Deus é pegar pessoas que são falhas, pessoas que são pecadoras e transformar isso em algo para a glória de Deus, nos moldar à imagem de Cristo. Então, observa, a nossa falha, a nossa fraqueza não é impedimento para o agir de Deus. Antes, de alguma forma, está dentro do processo de Deus. Aqui ele vai dar um exemplo que eu achei muito bacana também. A sarça, aquela sarça que ardia e não se consumia, é um exemplo maravilhoso. Porque a sarça era uma planta comum, não tinha nenhum valor, cheio de nós, cheio de nó, de coisa torta, todo cheio, né? Não era aquela madeira bonita, né? Era aquela coisa entanguida. Não produzia fruto comestível. Sua sombra não era grande. Ou seja, era um arbusto que não tinha valor nenhum. Nenhum. Era uma coisa ordinária. Só que, curiosamente, Deus usa esse material ordinário, esse arbusto comum, Deus escolhe para se manifestar para Moisés. Emaranhado. Muito obrigado pelo adjetivo que me faltou, Gabriel. Né? Esse emaranhado da sarça. O que é que isso nos ensina? Que Deus escolhe pessoas como nós, pessoas comuns, pessoas simples, pessoas que têm qualidades e têm defeitos, pessoas comuns. E ele nos escolhe para manifestar, através de nós, o seu poder, a sua glória, a sua beleza. Isso é tremendo. Então, irmãos, as nossas falhas não são o impedimento para Deus agir. Deus se manifesta. Exato. O Gabriel está aqui citando o exemplo de Moisés, que tinha dificuldade de falar.
Tem duas visões diferentes em relação a isso. Tem gente que fala que Moisés era gago, de fato. Eu acho que o pesado de língua não é uma gagueira. Eu acredito que esse pesado de língua é mais no sentido dele não ser um grande orador, né? Ele fala, eu não tenho uma oratória, eu não tenho aquele dom de falar bonito, né? Eu tenho dificuldade para me expressar da melhor forma. Eu acho que é dessa maneira. Mas uma interpretação ou outra vai redundar no mesmo ponto, que é uma pessoa com sua dificuldade e que Deus manifesta o seu poder, a sua glória, apesar das dificuldades que a gente tem. Isso é tremendo para a nossa vida. Tremendo. E um conselho que ele vai dar, primeiro é esse, não despreze ninguém. O segundo conselho que Deus vai dar para Josué, não se esqueça de Moisés. Vai ter um texto repetitivo em relação a isso. Como eu disse a Moisés, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Que isso aqui é uma coisa também maravilhoso. A gente, às vezes, tem a tendência de esquecer a nossa história. Sabe, às vezes a gente, com a ânsia de fazer tudo novo, fazer melhor, é um novo momento, o povo não está mais no deserto, o povo agora vai entrar na Terra Prometida. Quando está toda essa questão, a gente tem a tendência de esquecer a nossa história e querer reinventar a roda. Deus está falando, meu filho, reinvente a roda, não. Siga os passos de Moisés. Eu não falei com Moisés? Moisés não trouxe a palavra de Deus? Siga aquele caminho que já está mapeado. Não vai inventar coisa, não. Irmão, se tem um caminho que já está pavimentado, por que a gente vai se embrenhar pela mata do desconhecido só para ser o diferentão? Irmãos, não existe diferentão. Não existe nenhuma novidade debaixo do sol. Não existe nada novo, de fato, na Terra do Sol. Desde que o mundo é mundo, as coisas são do jeito que são. Não existe. Aí tem, às vezes, o cara que quer reinventar a roda, meu irmão, é osso. A gente enxerga, por exemplo, muito quando está estudando teologia, a história da teologia. A gente encontra que o povo que está falando heresia hoje é porque não conhece a história da igreja. Que a heresia de hoje é uma heresia que já inventaram há 1000 anos, 2000 anos atrás. Por exemplo, os Testemunhas de Jeová hoje tem uma história que fala que Jesus ele não é verdadeiramente Deus, né? Ele é a primeira das criaturas. Aí o pessoal hoje está falando isso, achando que é novidade. É porque não conhece a história da igreja. Quem inventou essa heresia foi um cabra chamado Ário, lá pelo século 200, 300 depois de Cristo, que era o arianismo, a doutrina de que o Jesus ele não era Deus, ele era só um homem. Então, irmão, não siga um caminho desconhecido. Vá naquilo que você foi ensinado. É o que Paulo disse para Timóteo. Timóteo, fica naquilo que te foi ensinado, porque tu conhece as letras sagradas desde a tua meninice. Lembra que a tua avó te ensinou, lembra que a tua mãe te ensinou na palavra? Vá por ali que dá certo. E, claro, quando a gente desconsidera isso, a gente demonstra uma ingratidão muito grande. Ou receio, às vezes, de ser questionado ou comparado na liderança. Dá um exemplo bem prático. A nossa igreja, aqui a Bela Vista da Maraponga, é uma igreja que tem uma história maravilhosa. Então, sabe, grandes homens de Deus passaram por lá. E aqui eu faço menção do pastor Carlos Estevam, que é um homem de Deus maravilhoso. Era como se, de repente, imagina, eu assumo a igreja agora e eu quero apagar da igreja da Maraponga a história do pastor Carlos Estevam. Não tem sentido, irmão. Não tem sentido. Isso é coisa de menino, sabe? A gente tem que ter gratidão, porque se a gente está hoje aonde a gente está,
é porque houveram homens e mulheres de Deus antes da gente que fizeram um trabalho maravilhoso. Terceiro conselho: viva, pregue e medite na Escritura. Josué, capítulo 1, verso 7 e verso 8. A gente tem que ser corajoso para cumprir a vontade de Deus. A gente tem que ser corajoso para fazer a vontade de Deus, para ser fiel naquilo que Deus nos manda, para ensinar aquilo que nós aprendemos com transparência, né? Falar a respeito da palavra de Deus com transparência. Certo? Ao determinar que Josué falasse da lei continuamente, ele está preparando que todos vão conhecer a Deus e que, por sinal, que a palavra de Deus não vai se perder. Posso dar spoiler para vocês? Spoiler da Bíblia não existe, né? Mas eu vou dar um spoiler para vocês. Depois do livro de Josué, tem um outro livro, que é o livro de Juízes. Spoiler. Uma das primeiras textos em Juízes fala que depois da geração que aprendeu e conquistou a Terra Prometida, a geração seguinte foi uma geração que não se lembrava mais de Deus, que não conhecia mais a Deus. Ou seja, de uma geração para outra, tudo aquilo que Deus havia feito em Moisés, através de Moisés, e tudo aquilo que Deus havia feito através de Josué, se perdeu de uma geração para outra. Olha como isso é perigoso, olha como é importante. Então, queridos, a gente precisa sempre na palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. E, claro, isso é preparação, né? Medita no livro santo todo dia, toda noite, porque farás prosperar o teu caminho prudentemente e te conduzirás. Amém? Até aqui, irmãos, alguma pergunta? Estamos já entrando no ponto 3, mais 10 minutinhos a gente termina, viu? Pronto. E aí? Qual é o passo que a gente tem que fazer? Em termos de chamada, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Primeira coisa é reconhecer o chamado. Olha que verso forte, Deus falando para Josué. Não te mandei eu? Ou seja, não fui eu que te mandei fazer? Irmãos, olha a força que isso vem. Quando a gente tem convicção de que foi Deus que nos mandou, irmãos, isso gera uma força em nós extraordinária. Porque, queridos, a partir do meu testemunho de vida mesmo, sabe, irmãos? Quantas vezes eu fiquei em dúvida sobre se aquilo que eu estava fazendo, sobre a minha atitude, sobre a minha decisão será a melhor possível. Só que em todo momento que eu começava a ter dúvida, vinha uma certeza. Eu sei exatamente o momento em que o Senhor Deus me chamou. Eu sei exatamente que, apesar de eu ter relutado, apesar de eu ter batalhado contra a vontade de Deus, apesar de eu ter tentado fugir, eu sei perfeitamente quando foi que o Senhor falou comigo, me chamando para o Santo Ministério. E essa convicção faz diferença. Porque, irmão, na hora da dificuldade que a gente passa, eu sei que foi o Senhor que me mandou. E se eu sei que o Senhor que me mandou, ele vai me dar forças para continuar. Por exemplo, aqui está falando sobre prevenção de crises existenciais.
A gente está vendo hoje aqui uma geração de pastores que tiram a própria vida. Isso é apavorante. Por que pastores têm tirado a própria vida? Irmãos, primeiro porque, claro, existe o aspecto de saúde. Isso a gente não pode desconsiderar, e eu não vou entrar nesse aspecto, que depressão é uma questão clínica e que tem que ser tratada de forma clínica, ponto. Mas fora essa questão, tem o estilo de vida que a gente leva, que às vezes é extremamente cansativo. Mas o que é que te dá força no momento extremamente cansativo? Bom, quando você tem certeza que Deus que mandou tu fazer, que Deus está contigo. Se você não tiver certeza, na hora da dificuldade, na hora da provação, na hora da tentação, você pode eventualmente sucumbir. Mas se você tem certeza da obra de Deus na tua vida, por mais que você esteja cansado, você vai falar como Paulo. Ó, eu estou cansado, mas não estou... Perdão, eu estou abatido, mas não estou derrotado. Eu estou cansado, mas, meu irmão, eu estou aqui ainda. E a gente vai aprender a dizer como Paulo, olha, eu estou fraco, mas quando eu estou fraco, o poder de Deus se manifesta na minha vida. Por isso, quando eu digo quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Mas essa convicção de fé vem o quê? Vem da obra de Deus na nossa vida. A gente precisa ter essa convicção. Irmãos, pastor Teixeira sempre fala, Deus é Deus, mas nunca se esqueça que o diabo é o diabo. Se até Jesus, o diabo quis levar dúvida, tu imagina a gente. Então, irmãos, em todo momento, tenha no coração essa certeza. Sossegue o coração, sabendo da obra de Deus na sua vida. Irmãos, eu estou falando diretamente para vocês que são jovens, que Deus tem operado na vida. Eu tenho certeza que Deus tem uma obra muito grande na vida de vocês. Eu estou falando diretamente com os jovens da minha igreja. Eu tenho certeza da obra de Deus na vida de vocês. E eu tenho certeza que na medida que você reconhecer isso na vida de vocês, o seu coração vai ter uma paz extraordinária que vai lhe dar condições de caminhar de acordo com a vontade de Deus. Ponto. E chegando no finalzinho, nunca se esqueça de uma coisa. Deus garante, mas, meu irmão, a gente tem que se esforçar. A gente tem que se comprometer. Sinceramente, Deus não tem chamado cabra mole, sabe? Um ditado popular antigo. A vida só é dura para quem é mole. Então, às vezes a gente fica com muito choramingo, mimimi, ou coisa agoniosa. Eu sou aperreado com cabra choramingando meu pé de ouvido, viu? Eu confio em Deus, mas eu sei que o Senhor sempre pede, em outras palavras, para a gente dar o nosso máximo. Essa expressão é repetida 3 vezes. Esforça-te, né? Esforça-te e tem bom ânimo, ou seja, não desanime, continue com vivacidade, continue com energia. Olha, se esforça, porque, meu irmão, essa parte é a parte que cabe da gente. É não perder o foco. Grande problema da gente é a nossa incrível capacidade de desfocar. Uma hora pensa numa coisa, outra hora pensa na outra. Uma hora a gente quer servir a Deus, outro lado a gente está só preocupado com ganhar dinheiro. Uma hora a gente está querendo batismo com o Espírito Santo. A gente já esqueceu do batismo do Espírito Santo, agora eu tenho que fazer o trabalho. Tá entendendo? Irmão, foca. Foca naquilo que é importante, naquilo que é projeto de Deus. Entendendo que o projeto de Deus vai envolver todos os aspectos da tua vida. Todos os aspectos da tua vida vão estar sendo
envolvidos por Deus, irmão. Não tenha dúvida disso. Porém, é necessário que a gente nos esforce. Agora, sabe qual é a corra boa de quando a gente tem a convicção da obra da nossa vida e quando a gente tem a percepção do nosso esforço, da nossa dedicação? É porque o nosso Deus é um Deus de promessas. Pronto. Rapaz, irmão, eu tenho até dificuldade de explicar isso. Tu imagina tu entrar num jogo que tu já sabe o resultado todinho. Já sabe o resultado. Irmão, não tem nem o que falar. Porque o que acontece? Às vezes a gente olha e fala assim, mas imagina só se você fosse, sei lá, vou jogar futebol, mas eu tenho certeza que o meu time vai ganhar, porque o meu time aqui é um time que só tem craque, só tem jogador de futebol profissional, e o outro lado são uns meninos de 4 anos de idade. Pronto, é esse nível. Porque a promessa de Deus não falha. A promessa de Deus não tem sombra de variação. Então, a gente já entra, olha só, Deus vai nos chamar, vai nos confortar o coração, vai mandar a gente se esforçar e vai já, antes da gente começar, nos dar a certeza de que vai dar certo. Foi o que ele fez com Josué. Essa questão de que aonde a planta, aonde pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, é uma promessa específica para Josué, específica para o período de conquista de Canaã, mas que tem esse ensinamento de que aquilo que Deus nos manda fazer, ele nos dá garantia de que vai prosperar. Nos tem também a ideia de que os inimigos que se levantaram pé dentro dos bichinhos, porque ninguém se susterá. E o mais importante para mim é a garantia da presença de Deus. Não te deixarei, nem te desampararei. Irmão, isso é a melhor garantia que a gente pode ter na nossa vida. Amém? Irmãos, eu deixei alguma dúvida. Vocês querem fazer alguma pergunta? De conteúdo, é isso por hoje. Amém. Tudo claro? Maravilha. Então, quero mais uma vez agradecer a participação de vocês. Lembrando que no próximo domingo, mesmo horário, 4 horas da tarde, a gente vai ter a nossa aula ao vivo, nossa EBD online. E quero também reforçar aqui o convite para a nossa igreja aqui da Maraponga, que tenha nosso grupo de relacionamento online às quintas-feiras, 18 horas, também uma bênção no Senhor. Na medida